Olá, me chamo Cintia Querian Silva Ferreira e irei apresentar o trabalho intitulado como Análise de Compatibilidade de Aditivos Plastificantes para Argamassa de Revestimento. Bom, seguindo aqui para o nosso sumário, ele contém introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusão. Bom, como introdução, nós sabemos que a utilização da cal ela é bem comum, né, nas regiões do Brasil. Entretanto, essa utilização de cal não é muito viável em algumas regiões do Brasil. Como uma forma de alternativa, utilizamos os aditivos plastificantes para melhorar a trabalhabilidade e resistência das argamassas. No entanto, essa interação de aditivos com diferentes tipos de cimento podem gerar uma incompatibilidade. Então, o nosso estudo avaliou essas compatibilidades entre aditivos e cimentos. Bom, o objetivo principal dele é avaliar justamente essa compatibilidade dos aditivos com os cimentos. Com isso, nós vamos fazer combinações, nós vamos produzir pastas e argamassas, e seguindo, nós vamos também executar ensaios, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Bom, seguindo aqui com os materiais e métodos, é, nós vamos fazer essas combinações, né? Tanto para as pastas quanto para as argamassas, onde os três aditivos vão ser combinados com os quatro tipos de cimento. Ou seja, também para as argamassas, nós moldamos seis corpos de provas cilíndricos para estudarmos no ensaio de resistência à compressão de 7 e 28 dias. Bom, para as pastas, nós fizemos uma dosagem e o traço ficou de 1 de cimento para 0,5 de água. E os aditivos, nós seguimos as indicações do fabricante, que consiste aqui na tabela, em ser um teor de aditivo de 0,40% do aditivo 1 e do aditivo 3 em relação à massa do cimento. Já para o aditivo 2, o teor dele é de 0,20%. Para as argamassas, nós fizemos um traço de 1 de cimento, 5 de areia e 0,8 de água. Entretanto, nós adicionamos 10% de cimento como se fosse uma forma de compensação, justamente pela falta de cal. É indicado pelos tecnologistas, e nós fazemos essa compensação de 10 a 20% de cimento. A nossa relação com cimento ela não é calculada somando esses 10%, ela é calculada mesmo com o, o quantitativo de cimento inicial. Entretanto, os aditivos, eles são sim dosados incluindo esses 10%. E os teores são os mesmos. Os teores de aditivo 1 e aditivo 3 de 0,40%, aditivo 2, 0,20%. Bom, para as pastas, nós executamos os ensaios em abatimento, onde nós temos uma placa de vidro e um mini tronco de cone, onde nós posicionamos o mini tronco de cone na placa de vidro, preenchemos com as pastas e retiramos no ângulo de 90 graus. Com isso, nós fazemos três leituras e tiramos as médias. Essas leituras são no tempo inicial, né, de 0 minutos, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos, para nós podermos avaliar a redução do espalhamento ao longo do tempo. Para as argamassas, foi executado o ensaio normativo da mesa de consistência. E também foi executado os ensaios de resistência à compressão de 7 e 28 dias. Bom, seguindo aqui para os resultados e discussões, nos estados frescos, né? Esse aqui é do ensaio de mini abatimento. Nós podemos analisar que o CP2E ele não apresentou, né, uma grande variação, um grande espalhamento em consideração à sua referência. Podemos ver aqui que a sua referência teve um maior espalhamento do que as combinações do aditivo 1, 2 e 3. Então, ali podemos sugerir que há uma compatibilidade limitada em questão do cimento CP2E. Já o CP2E, ele ali apresentou, né, um maior espalhamento
em questão à sua referência, tanto no aditivo um, 2 e 3. E ali ele teve uma redução progressiva, né? Já o CP2F, ele teve um espalhamento inicial bem parecido com o seu de referência. Ali no aditivo um e no aditivo 2, ele teve ali a sua redução bem parecida. No espalhamento de referência, podemos ver que ele tem uma redução mesmo progressiva, então eles seguiram um pouco, mas não foram tão parecidos quanto a sua referência. O CP4, ele teve o menor espalhamento geral. Bom, podemos analisar que ele teve ali o aditivo um com a referência foi um pouco parecido, né? O seu espalhamento. É, já com o CP2 e o CP3, ele teve uma redução do espalhamento, tanto inicial quanto os seguintes tempos. Então, ali podemos ver que ou houve uma incompatibilidade do aditivo, ou isso pode se dar pelo fato de ter muitos finos na sua composição. Então, isso pode se dar pela superfície específica do material mesmo. Bom, nos estados frescos das argamáceas, nós podemos ver que o aditivo ele mostrou uma maior compatibilidade, né, com o CP2E, tanto que vemos aqui que ele tem um maior espalhamento. É, enquanto isso, o CP4, ele não teve tão bom assim quanto o CP2E. Por que vamos correlacionar esses dois? Tendo em vista que os dois têm pozolana na sua composição. Entretanto, o quantitativo de pozolana no CP4 é maior do que o CP2E. Então, nós podemos, né, considerar isso do fato dele ter o menor espalhamento. Já no CP2E, ele apresentou, né, uma boa compatibilidade com os demais aditivos, ali tendo em vista que a sua referência foi ali abaixo um pouco de 25, de 25 centímetros, e as suas, é, e a sua, no caso, trabalhabilidade foi boa, foi uma diferença considerável. Já o CP2F, perdão, o CP2F teve um espalhamento aproximado, né, dentro dos aditivos. Apenas ali o aditivo um que ele teve um menor espalhamento, considerando o aditivo, considerando a comparação com o aditivo 2 e o aditivo 3. Ele teve ali mais aproximado a sua referência. Bom, podemos, então sim, admitir que a composição química do cimento interfere diretamente na trabalhabilidade e na compatibilidade dos aditivos. Bom, no estado endurecido, o aditivo um ele as combinações com o aditivo um, né, apresentou que teve uma contribuição considerável na maioria dos cimentos. Entretanto, ali no CP2E, ele teve uma resistência bem parecida com o seu de referência. Então, ali no CP2F, ele teve um desempenho ok com 28 dias, né? Com 7 dias ali ele teve uma resistência menor que a sua referência, mas com o CP2F ele disparou um pouquinho mais. O CP4 ele teve um desempenho bem considerável, né? E variou conforme ele teve ali um desempenho meio que adequado, né? Em 28 dias foi maior que 7 dias. E correlacionando o CP4 com o CP2E, podemos observar que pode ser tanto pela natureza, né, da nossa pozolana, ou mesmo pelo quantitativo de pozolana que tem. Ou seja, como consiste em ter mais finos no CP4 do que no CP2E, pode ser que isso tenha o ganho de resistência dele, tendo em vista que o aditivo ele ali incorpora ar esses finos vão preencher justamente esses poros. Bom, seguindo aqui para as conclusões, nós podemos concluir que quase todos os aditivos eles cumpriram com a sua função. O CP2E ele se destacou, né, como compatível e sendo indicado, né, nas regiões, tanto na questão de trabalhabilidade quanto na questão de resistência ali, ele não foi tão disparado, mas ele manteve ali um padrão.
O aditivo 1, né, se mostrou promissor, mas eu acho que ainda necessitariam de mais estudos aprofundados para otimizar a sua atuação, a sua utilização. E, por fim, ressaltamos a importância de realizar esse tipo de compatibilidade localmente, considerando que é, nem todo o material que vai ter disponível na região vai ser o que foi estudado aqui. Então, é interessante ter várias, várias análises de vários aditivos para cada região, não só para a nossa região metropolitana de Belém. Bom, é isso. Obrigado. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigada.